um prazer compartilhar com a FGV e com o INSPER essa parceria, 2 centros universitários fortíssimos, referência da inteligência brasileira, uma fundação privada que, como tantas outras que estão aqui representadas, está dedicada à educação. E o objetivo do dia é contribuir para produzir racionalidade sobre o debate público acerca do desenho e da implementação da política educacional brasileira. Acho que o espírito que nos une é o espírito do debate democrático e, ao mesmo tempo, a percepção de que precisamos aprofundar não só o diagnóstico, mas, sobretudo, as consequências de um diagnóstico mais apurado e mais fino sobre a realidade brasileira do ponto de vista da educação. É até meio surpreendente como é que o Brasil consegue produzir tanto com tão baixa escolaridade. O Brasil tem a escolaridade que tipicamente um país com a metade da renda per capita brasileira tem. Em 1950, a população americana já tinha uma média de 8 anos de estudo, que o Brasil só está atingindo agora na população adulta. Então a gente vê a distância que nos separa dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos continuam aumentando, tá atingindo agora 14 anos de estudo médio, enquanto o Brasil ficou basicamente parado de 1950 até 1980. Quer dizer, um aumento pequeno de anos médios de escolaridade durante esse período crucial do século XX. A Coreia, em 1960, tinha um nível de escolaridade muito parecido com o Brasil. De lá para cá, a Coreia avançou bem mais do que o Brasil. A Coreia está atingindo 12 anos de estudo, ao passo que o Brasil, só a partir de 1980, começou a acelerar, mas está abaixo de México, de Chile. Na verdade, nós somos um país que tivemos assim, fantásticos progressos, talvez, na faixa até 14 anos, e de 15 anos em diante, ou seja, na juventude, progressos inacreditavelmente lentos e ainda uma porcentagem muito grande de jovens fora da escola. Dentro do Ceará, uma família, estudantes que vivem numa família chefiada por homens brancos, com pelo menos o ensino médio completo, com renda alta e morando no urbano. Então a gente está trabalhando com gênero, raça, renda, escolaridade e território. 95% dos estudantes que vivem em famílias deste perfil têm probabilidade de concluir o ensino fundamental 2 com, no máximo, 1 ano de defasagem. Uma família chefiada por uma mulher negra, analfabeta, pobre, vivendo na área rural, ou seja, a situação oposta dessa, no Ceará, estudantes que vivem nessa família passam a ter 42% de probabilidade de concluir o ensino fundamental 2 com 1 ano de defasagem. Quando a gente vai para o ensino médio, essa fotografia fica mais grave. É esse o perfil da desigualdade que nós temos, intensa do ponto de vista dessas características socioeconômicas e demográficas, certo? No Fundamental 2 e ainda muito mais avassaladora no ensino médio. O objetivo dessa mesa é fazer uma análise estruturada dos principais componentes do Plano Nacional de Educação, em termos de pertinência, aderência aos desafios, eficácia. O plano que nós temos é o melhor possível. Nós estamos tentando criar uma comissão especial, porque ele está dividido com 3 projetos, com 3 relatores diferentes. Nós entendemos que a construção desse sistema nacional é estratégico para essa tarefa que nós vimos aqui, que não é pequena, de cumprir as metas do Plano Nacional, de dar conta dessa diversidade, da desigualdade, do perfil que é diferente no âmbito de cada estado, mas nas regiões também. Não existe um Brasil com desafio, nós temos desafios que são diferentes para as diferentes regiões, para os diferentes estados. E eu não tenho a menor dúvida que nós temos hoje o melhor plano de educação que o país já teve. Não quer dizer que esse plano seja bom, ele pode ser objeto de crítica de A a Z. Se a gente analisa aquilo que os movimentos da sociedade brasileira que precederam o próprio Plano Nacional da Educação, nós vamos verificar que não apenas legitimidade no nível do possível, né, acabou sendo auferida, né, ou consagrada, mas mais do que isso ainda, né, um conjunto de providências
que tornam exequível, né, pelo menos uma parte significativa desse plano. Eles também foram construídos ao longo desses últimos tempos, quem sabe para fazer uma marcação específica nos últimos 20 anos. Que consequência esse documento elaborado vai ter na minha relação dentro do meu Estado, no contexto nacional? Em que medida eu vou conseguir monitorar? É a Lei de Responsabilidade Educacional que vai tentar lidar com isso? Nós vamos ter consequência na questão da continuidade? Todos nós aqui já fomos gestores ou conhecemos experiência de gestão, mudou o secretário estadual, municipal, mudou o governo, muda o Ministério da Educação, programa A, que era importante, deixa de existir, programa B deixa de existir, um outro aparece. Isso não teria problema se existir um eixo condutor, se existir um pacto político suprapartidário em relação ao que está sendo combinado. É a parte final de toda essa sequência de discussão que tivemos de manhã, quais são, né, os nossos desafios, se esses desafios podem ser alcançados pelo nosso PNE. A elaboração do Plano Nacional da Educação, ele representa um grande esforço da sociedade brasileira, né, em se ter pelo menos um instrumento de planejamento para nortear os caminhos que o país almeja na área da educação. Então, assim, ele nesse aspecto, ele representa um grande avanço. Ter o Plano Nacional elaborado foi o primeiro grande passo, né? Mas o segundo grande passo passa pela questão da vontade política, sim, da educação ser vista como uma prioridade. Qualquer proposta de ensino secundário supõe um estudante que tenha alcançado um determinado nível de desenvolvimento. Esse desafio ele deveria ser prioritário. Se não atacarmos a transição na matemática para o pensamento algébrico e não tratarmos a elevação dos níveis de letramento no ensino fundamental anos finais, eu acho que nós vamos conseguir ter o aluno que o ensino secundário, o ensino médio precisa receber para qualquer formato que se dê. Não dá para fazer um modelo de educação básica único para a juventude. Qual é a opção que o jovem vai ter? Ele vai encontrar a mesma escola em cada esquina? Isso não atende a essa juventude. Nós temos juventude que não vai ficar num horário integral. Temos juventude que só vai poder estudar à noite. E temos juventude que vai estudar só no parcial. Para dar conta dessa diversidade, é preciso também organizar a educação de forma diversa e múltipla. E esse é o grande desafio.